Esse é um dos primeiros sinais de que o intestino está carregado de impurezas. O intestino representa a terceira etapa que os alimentos ingeridos devem atravessar em sua viagem dentro de nós. Eles passam primeiramente pela boca, onde devem ser bem mastigados e misturados à saliva, depois pelo estômago, onde acontece boa parte da digestão, e finalmente por esse longo tubo, onde a digestão se completa, o intestino. Nele são absorvidos os nutrientes e aquilo que resta do bolo fecal é tornado semissólido para poder ser eliminado. Na primeira metade do século XX, Arbuthnot Lane, cirurgião do rei da Inglaterra, especializou-se na amputação de trechos doentes do intestino e em costurar as pontas que sobraram para fazer com que o órgão recobrasse sua capacidade de funcionamento. Ele observou um curioso fenômeno. Alguns meses depois de passar por intervenções no cólon, alguns pacientes se curavam de doenças que não tinham, aparentemente, nenhuma ligação com o órgão operado. Essas e outras experiências convenceram o cirurgião Lane de que a intoxicação intestinal, sobretudo a do cólon, podia contribuir para o adoecimento de outras partes do organismo que pareciam não ter relação com os intestinos. Ainda hoje, a medicina oficial declara não ter descoberto a causa de muitas doenças que afligem a humanidade. Por que ainda não descobriram as causas desses problemas? Segundo o médico e escritor Bernard Jensen, a medicina leva em consideração apenas os venenos que podem chegar do meio externo, fungos, substâncias químicas, gases, etc., e não avalia aqueles que podem ser criados no intestino e se difundir para o resto do organismo, prejudicando a boa saúde de outras áreas dele. O intestino, com sua notável área de contato com os produtos da digestão, representa um dos órgãos mais influentes do corpo. As últimas partes do intestino, o cólon ou intestino grosso e o reto, são certamente as mais importantes. Nessas áreas, a digestão se completa e substâncias fundamentais são absorvidas: a água, os aminoácidos e muito dos produtos medicinais que usamos. O que acontece quando as paredes do cólon não são sadias? A mucosa se inflama e perde sua impermeabilidade, ou seja, permite que substâncias tóxicas, alguns parasitas e fragmentos de alimento não bem digeridos a atravessem e entrem nos líquidos orgânicos, o sangue e a linfa. Tais substâncias nocivas, difundindo-se no organismo inteiro, podem gerar os sintomas mais diversos. A relação inclui enxaquecas, alergias, acnes, artrites, psoríase e outras doenças. Examinemos algumas condições responsáveis por fazer do nosso intestino o ponto inicial de tantas disfunções e doenças que, num primeiro momento, ninguém iria associar a esse órgão. 1. Incrustações fecais. 2. Disbiose intestinal. 3. Síndrome do intestino irritável. 4. Síndrome de hiperpermeabilidade intestinal. 5. Glúten e a doença celíaca. Vamos analisar cada um separadamente. 1. As incrustações fecais. A farinha branca, infelizmente, apresenta um grave inconveniente, perigoso e pouco conhecido. Ela cola. Isso é fácil de verificar cozinhando a fogo baixo farinha branca e água. Cria-se uma cola tão boa que até hoje é usada para encadernar livros antigos. Com o passar dos anos, os alimentos que contêm farinha branca deixam uma camada sobre as paredes do intestino, especialmente sobre a parte final deles, o intestino grosso ou cólon. Essa cola, acumulando-se mais e mais a cada dia, pode se tornar tão espessa que no espaço central do intestino, o chamado lúmen, fica difícil passar um lápis. Uma das maiores causas dos problemas intestinais, especialmente os do cólon, é essa cola. Claro, essas incrustações não são as únicas responsáveis. A ela deve-se acrescentar a vida sedentária, a poluição ambiental, o uso de medicamentos não naturais, uma alimentação não balanceada, demasiado rica em açúcares, alimentos refinados e aditivos químicos e, ao mesmo tempo, pobre de elementos importantes como fibras, vitaminas e sais minerais. A tudo isso é preciso acrescentar o estresse, que determina uma alteração das paredes intestinais, provocando contrações excessivas ou insuficientes. Essa condição não apenas causa um acúmulo de toxinas e um aumento das incrustações fecais antes descritas, mas também pode influenciar a flora bacteriana, tornando mais lentos e menos eficazes os processos biológicos próprios do intestino. 2. Disbiose intestinal.
No cólon, existem uma notável flora intestinal passível de modificações que a tornam muito perigosa para a saúde. Quando a flora é equilibrada e útil ao organismo, ocorre uma condição de saúde que tem o nome de eubiose. Ao contrário, quando essa flora está desequilibrada, condição infelizmente muito difundida na atualidade, toma o nome de disbiose, e suas consequências podem ser nefastas. Uma alimentação pouco inteligente, muitos açúcares e proteínas, combinações erradas de alimentos, pouca ou nenhuma mastigação, refeições ingeridas de modo apressado e uso de laxantes, antiácidos e antibióticos criam um produto da digestão, um bolo rico de proteínas mal digeridas e outros elementos anômalos que predispõem ao desenvolvimento de várias substâncias tóxicas e bactérias da putrefação, ambas muito danosas. Tudo isso, infelizmente, contribui para o forte aumento estatístico das patologias graves do cólon, como diverticulites, pólipos, retocolites, ulcerosas e tumores. 3. Síndrome do intestino irritável. É uma patologia que faz o intestino espremer o alimento ingerido de modo excessivamente débil ou forte, fazendo com que o trânsito desse alimento seja demasiado lento ou veloz. Às vezes, a síndrome do intestino irritável é provocada pela ansiedade ou pelo estresse. No entanto, muitas outras vezes, os testes revelam a presença de fungos, parasitas e ou bactérias patogênicas. Se permitirmos que a síndrome do intestino irritável prossiga no tempo sem o devido tratamento, ela pode dar origem a desordens muito sérias, como a infecção por cândida, a sensibilidade química múltipla, a síndrome da fadiga crônica, muitas doenças autoimunes e até mesmo o câncer. Vale notar que raras vezes os tratamentos médicos conseguem eliminar a síndrome do intestino irritável. Para seu tratamento efetivo, são mais adequados os remédios naturais. Eles devem ser dirigidos à remoção das causas, a melhora das funções gastrointestinais e a cura da mucosa intestinal. 4. Síndrome da hiperpermeabilidade intestinal. Diversos problemas de saúde surgem por causa do mau funcionamento do intestino, muitas vezes causado pelo estado precário de suas paredes, que perderam a necessária impermeabilidade. Essa patologia é chamada de perda de impermeabilidade da mucosa intestinal. Há fortes suspeitas de que essa perda é a causa básica de várias patologias, entre as quais doença celíaca, infecção por cândida, doença de Crohn, infestação por giardia, fadiga crônica, asma, dores de cabeça, artrite, entre outras. A patologia acontece quando, nas paredes do intestino, os espaços entre as células se ampliam a ponto de possibilitar a passagem e a subsequente entrada de substâncias tóxicas na corrente sanguínea. Essa condição anômala permite às gorduras e os dejetos que não puderam ser absorvidos, bactérias, fungos, parasitas com suas toxinas, proteínas não digeridas, gotejar para fora e entrar na corrente sanguínea. Dessa distribuição de venenos deriva uma série de distúrbios de caráter geral que, à primeira vista, parecem não ter nenhuma relação com o intestino. Dores de cabeça, nervosismo, ansiedade, depressão, mau hálito, rinites, acne, dermatites, eczemas, fadiga crônica, envelhecimento da pele, dores nas articulações, artrose, etc. Essa invasão provoca também uma forte baixa das defesas orgânicas, pois no intestino existem entre 100 e 200 placas de Peyer, aglomerados de nódulos linfáticos localizados principalmente na mucosa de ileal, que tem a mesma atividade das tonsilas, produzir substâncias que protegem a mucosa contra a ação de micróbios, essenciais para a manutenção do nosso potencial imunológico. Isso, obviamente, abre as portas a várias alergias e intolerâncias alimentares. 5. Glúten e doença celíaca. Ao contrário da crença comum que o associa sobretudo ao pão e ao macarrão, o glúten existe também em vários outros cereais: trigo, cevada, centeio, sorgo e, obviamente, em todos os seus derivados. A grande utilização atual do glúten advém do fato de que essa substância torna as massas mais macias e elásticas, uma grande vantagem na panificação, pois assim o pão fica mole e não se esfarela quando cortado em fatias. Arroz, milho, quinua e trigo sarraceno não contêm glúten.
A aveia também não, mas como é processada em máquinas que também processam cereais com glúten, acaba se contaminando. São relativamente comuns as alergias ao glúten, nas quais a resposta imunológica é similar àquela que acontece nas demais doenças alérgicas de origem alimentar, com o aparecimento de vários sintomas. Às vezes, essas alergias podem desembocar uma moléstia autoimune extremamente grave, a doença celíaca. Nessa patologia, o sistema imunológico cria anticorpos contra o glúten e pode destruir as vilosidades intestinais e ou gerar caqueixa, estado de magreza extrema e inclusive levar à morte. O que podemos fazer? Os laxantes, infelizmente hoje bastante usados, constituem apenas um benefício momentâneo. A longo prazo, eles tendem a danificar a mucosa intestinal. Para limpar o intestino de forma radical, pode-se fazer algumas sessões, no máximo 4 ou 5, de lavagens intestinais e outros tratamentos ainda mais completos. Para manter limpo o intestino, convém retomar o velho hábito de refazer desintoxicações intestinais regulares. Um dos primeiros sinais de que nosso intestino está carregado de impurezas é o aparecimento de cravos, espinhas, furúnculos e outras inflamações na pele. Se procurarmos eliminar essas inflamações com o uso de pomadas, corremos o risco de bloquear essa descarga e fazer com que o corpo acumule as impurezas em algum outro órgão ainda mais importante do que a pele. Criam-se assim os pressupostos para problemas bem mais graves. Dieta para prevenir e curar doenças no intestino. Confira a dieta que ajuda na recuperação da flora intestinal. Café da manhã. Fruta fresca da estação. Uma maçã, alguns figos ou ameixas secas, colocadas de molho num pouco de água na noite anterior. Beber muita água, kefir e iogurte coalhada naturais. Evitar os alimentos em que haja mistura de farinhas e açúcar, pois ela acidifica o organismo. Almoço. Comer cereal sem glúten com arroz ou quinoa, verduras e legumes crus à vontade, alternar frango ou peixe. Jantar. Arroz ou quinoa sempre com verdura crua ou, em vez do cereal, batata doce ou inhame. Alternar frango, peixe, ovos, queijos de cabra, iogurte ou coalhada. Melhor evitar carnes vermelhas. Atenção aos alimentos à base de soja, pois quase sempre fazem parte dos organismos geneticamente modificados transgênicos. Frutas. Melhor quando estão maduras e da estação, mas sempre longe das refeições principais. Sol. O sol, vitamina D, também pode ser considerado uma forma de alimento benéfico para as células do intestino, o que deve ser evitado. Doces, café com leite, leite de vaca e derivados, carnes vermelhas, bebidas com gás, sucos de fruta conservados, pão branco e até mesmo o integral. Se você gostou, deixe sua opinião nos comentários. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até breve!